queria entrar com a senhora aqui em um ponto que surgiu agora nesse sábado de um embate, uma discussão entre o ministro Gilmar Mendes e o senador Sérgio Moro, justamente falando ali dos papéis dos ministros nessa investigação. A gente está em destaque aqui na nossa home um acontecimento, uma discussão entre Gilmar Mendes e o Moro, em que o Gilmar Mendes está falando aqui sobre comparações indevidas do seu colega, do Alexandre de Moraes, colega de corte. Comparação que está sendo feita muito pelos bolsonaristas com o senador Sérgio Moro, uma vez que ele refutou essas alegações, frequentemente essas comparações que são frequentemente feitas por bolsonaristas, de que o Moraes estaria ali violando, de certa forma, o processo legal ao julgar um caso no qual ele também seria vítima, né? Uma vez que a gente lembra que, para além dos atentados à democracia em si, a tentativa de impedir a posse de Lula, a gente tinha, inclusive, planos para tentar assassinar o presidente Lula, o vice dele, Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Gilmar Mendes falou hoje sobre as comparações feitas entre ele e o Moro, dizendo que não há justificativas para o Alexandre de Moraes ser afastado nessa investigação, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram também, que ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. O Gilmar Mendes continua na fala dele dizendo que não se pode nem de longe comparar Alexandre de Moraes com Sérgio Moro, uma vez que Moro, de fato, se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das alegações, já tem conversas com Bolsonaro, aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro, remetendo ali a todo o período da época do governo do ex-presidente. Foi o que disse Gilmar, então, em um evento realizado em Harvard, e já houve logo, instantaneamente, uma resposta de Sérgio Moro sobre essas comparações. Moro que já foi ali trocando acusações com Gilmar Mendes, dizendo que o ministro deveria ser o primeiro a se explicar, falando ali, trazendo relações do ministro Gilmar Mendes com a CBF, ele colocando aqui na frase do Moro, Gilmar Mendes que deveria se explicar com as relações dele com a CBF. Ele foi perguntado a respeito pelos presentes ali no evento, fazendo referência aqui de como o Gilmar Mendes teve envolvimento por devolver o Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, e ele fugindo pela tangente ali, de certa forma, no caso da acusação e da comparação, né, professora? Mas queria uma análise sua aqui agora. A gente discutiu tanto ali no momento do calor, do momento da discussão, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a suspeição ou não dos ministros nessa discussão. A gente está vendo uma reedição dessa discussão agora, já passado um tempo, está fora do timing, não está? Como é que você vê esse embate aqui entre Gilmar Mendes e o Moro? Natália, a gente está vivendo um contexto, né, onde as instituições estão sendo questionadas, né, atores políticos estão sendo questionados, né, e aí não que eles sejam, não sejam passíveis à crítica, pelo contrário, eu acredito que em uma democracia, né, a possibilidade de criticar, né, ela tá plena, né, ela tá dada, né. E, claro, a gente está falando em disputa de poder, né? E a gente tem hoje, na sociedade brasileira, muito claro, dois movimentos, né? Eu diria que a gente poderia falar até em três, né? A gente tem uma base ali bolsonarista, né? Muito cristalizada, a gente tem uma base de oposição a esse bolsonarismo, que eu diria que a gente transita ali dentro da própria centro-esquerda, né, do centro à esquerda, porque a gente também tem atores políticos do centro, né, que estão nesse campo da oposição, e a gente tem um terceiro grupo, que são aqueles que não querem participar, né, dessas discussões, querem apenas sobreviver, né, que o Estado brasileiro dê as condições de sobrevivência. E a gente sempre precisa lembrar também disso, né? A gente acha que o Brasil está 50% não é bem assim que está, né? E aí, claro, esses dois principais grupos, né, bolsonaristas e aqueles que estão na oposição a esse bolsonarismo, enfim, tem lulistas e não lulistas dentro desse grupo, né, e por isso a gente vê tanto aí até os ministros, né, participando, né, de alguma maneira, né, sendo alvos, né, que mostram, né, que é, essas narrativas, elas tentam ali se desqualificar, né, por esses polos, já que eles disputam a narrativa, eles querem ali fazer valer a sua posição política. Não é diferente do que está acontecendo nesse novo embate aí entre
né, atores políticos, né, no campo hoje bolsonarista, né, Sérgio Moro a gente pode considerar que ele está nesse campo, né, por mais as idas e vindas dele, e do outro, né, dentro das instituições, Gilmar Mendes, que quer valer realmente, né, um status da situação atual. Ninguém quer ali ter a sua legitimidade questionada dentro desse processo. Né? Então, a gente talvez não seja ainda o último episódio que a gente vê, né, de tentativa de desqualificação ou tentativa de comparações com outros momentos, que inclusive são diferentes, se a gente pega o objeto, né, da discussão que teve lá na Lava Jato, né, os objetos eram totalmente distintos, né, a esse atual, né, que é o golpe do dia 8 de janeiro, enfim, toda a sua arquitetura, né, a organização, né? Então, acho que a gente vai ainda ter um processo aí dessa politização desse processo, né, judicial que a gente está tendo, né, e que significa que é mais um episódio dessa disputa de narrativas entre bolsonaristas e não bolsonaristas, né, o campo da oposição e o campo né, bolsonarista. É. Então é isso, né? Não tem muito, assim, uma perspectiva muito positiva nesse sentido, né? Enquanto a gente ainda tiver dois atores políticos ali à frente, na liderança dessas principais disputas políticas, e eu vejo muito claramente, né? Né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Lula de outro lado, quando a gente não vê um outro cenário, dificilmente a gente vai ver uma situação aí, talvez uma, né, que eu diria, de uma normalidade democrática do ponto de vista de, né, de menos acaloramentos, né, das relações institucionais aí nos processos de julgamento. Não, exatamente. A dificuldade que a gente vem acompanhando tanto nos últimos anos, né, professora, de separar ali as discussões do judiciário da política, só complementando aqui um pouco mais dessa disputa entre os dois, os ataques que o Gilmar Mendes fez ali para criticar o Moro. Nessa mesma fala, ele também criticando tanto o Moro quanto a Lava Jato em si, disse que se orgulha de ter contribuído para o desmanche da Operação Lava Jato, dizendo que para ele o que havia em Curitiba era uma organização criminosa. Inicialmente favorável à Força Tarefa de Curitiba, o decano da STF também reconsiderou sua posição ao longo dos últimos anos, tornando-se um crítico da operação na corte, fazendo aqui esse remonte. Ele ainda provocou risos ali da plateia na hora que ele estava falando, quando ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, em determinada ocasião, que o maior acerto do governo dele pode ter sido ter tirado o Moro de Curitiba, no caso ali levando para o Ministério, e segundo Gilmar Mendes, devolvê-lo ao nada. A gente vendo aí essas críticas afiadas de Gilmar Mendes, que dentro desse contexto, né, professora, de politização, de certa forma, do STF, a gente vê que falas como essa muitas vezes são criticadas porque alimenta, de certa forma, esse clima que a gente está falando, né? Exatamente, né? Eu diria que a gente teve um momento aí, né, que remonta aí às duas últimas décadas, foi de aumento gradual da exposição do judiciário aí, né, a eventos e fatos políticos, né? Foi assim no julgamento do Mensalão, da Lava Jato, e agora a gente está vendo, né, desse processo aí que envolve, né, o golpe do dia 8 de janeiro de 2023, né? E isso faz com que a gente tenha cada vez mais, né, trazido à baila essa politização aí, né, de decisões e de relações dentro do judiciário, né? E isso, inclusive, né, por um lado, eu diria que tem, né, pontos muito negativos, né, que é justamente do quanto a população entende que a gente está tendo ali problemas relacionados ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, né? Falo isso porque quando a gente né, conversa com as pessoas, né, pessoas até que não estão ligadas diretamente à área da ciência política ou tratando de temas, né, muito próximos, pessoas tendem a lembrar o judiciário como se ele fosse uma oposição ao bolsonarismo, que ele estivesse no campo de governo, né? E não é disso que se trata, né? A gente está pensando em três instituições que, claro, se relacionam, né, mas que têm aí, né, diferenças, né, em termos das atribuições constitucionais,
né? Então, quando a gente vê esses embates entre, né, um senador, né, e né, um ministro, né, do STF, isso tende a criar muito mais um ambiente de polarização e confusão realmente, né, no quanto as pessoas compreendem esse processo, o que eu diria que é bastante negativo para a gente pensar aí um retorno a uma normalidade democrática, né, no Brasil. Vendo as dinâmicas mudando, né? Até no próprio julgamento, a gente vendo o ministro, por exemplo, usando edições de imagens, trazendo ali as cenas do 8 de janeiro para explicar a argumentação. A gente está vendo ali, de certa forma, a história sendo feita, né, professora? Tudo mudando de certa forma para se trazer justamente a complexidade e essa nova realidade do judiciário e da política.